Salve pessoal, eu sou Adriano, sou do RPG na Casa e hoje a gente está aqui para criar a ficha do sistema A Bandeira do Elefante e da Arara. Tá? Primeiramente, né, como vocês podem ver aqui do lado, a gente está no site abandeira.org, onde tem o guia do participante disponível para você fazer o download e criar a sua ficha. E também, né, tem esse link ao lado que mostra, né, onde você deve fazer o download da sua ficha para você criar o seu personagem. Então, com tudo isso em mãos, né, a gente pode começar a fazer a nossa ficha. Né? Lembrando que é sempre importante você deixar o like aqui no vídeo, compartilhar ele e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você procura alguma mesa para jogar, alguma aventura, você pode participar do nosso servidor do Discord, tá? Então, tanto o link do nosso servidor como o link do site para você fazer o download do guia do personagem e da ficha, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês. Isso, pessoal, certo? A gente já está aqui com o nosso guia do participante aberto, certo? E também a nossa ficha de personagem, tá? Então, conforme o guia orienta aqui pra gente, a gente deve definir um nome, né, para o nosso personagem, um histórico para ele, uma idade, tá? Então a gente vai começar por esse espaço. Como eu tenho uma leve dificuldade para definir nomes, eu já pesquisei previamente um nome para o meu personagem, então ele vai se chamar Ruslan, que significa como um leão. Ele tem 20 anos de idade. E como que vai ser o histórico do meu personagem? Tá? Vamos lá. Eu tinha pré-definido, né, um breve histórico para ele, mas basicamente funciona da seguinte forma. Tá? O meu personagem ele é de origem angolana, tá? Ele foi trago para o Brasil muito cedo, né, como escravo, infelizmente, né? E do tempo que ele ficou aqui, ele se tornou, no início, né, nos primeiros anos, ele se tornou mestre em capoeira. Então ele aprendeu capoeira, a habilidade que ele tem o maior nível dele, mas abriu mão do seu estilo, né, de capoeira para aprender os poderes de Fá. Por quê? Porque ele tentou realizar uma fuga a primeira vez e adquirir a sua liberdade, mas não conseguiu apenas com a capoeira. Então ele abriu mão disso, aprendeu esses poderes com uma outra pessoa, né, que ensinou a eles esses poderes, essas práticas, e ele acredita agora que esses poderes vão salvar ele e trazer a sua liberdade. Certo? Então, essa é a primeira etapa aqui que a gente já definiu do nosso personagem. O nome, a idade e um breve histórico. Então agora a gente precisa definir as habilidades do nosso personagem, certo? Como eu havia falado antes, ele, né, no histórico dele, ele tem que ele é mestre em capoeira, né? Então, como que funciona aqui as habilidades, né? Então, a minha primeira vai ser capoeira. Mas como que funciona aqui, só para contextualizar o lance das habilidades? O sistema diz que nós temos 20 pontos para as habilidades. E como ele indica que a gente distribua isso? Ele indica da seguinte forma. Você deve escolher uma habilidade de nível mestre, 2 habilidades de nível praticante, que é o nível 2, e 7 habilidades de nível 1, que é aprendiz, certo? Então, é assim que ele indica que você monte a sua ficha, e das habilidades de nível aprendiz ele indica que uma dessas você separe para o idioma nato do seu personagem. Super importante também. Então, a gente começou aqui com a capoeira porque já está no histórico dele, tá? Mas lembrando que ele abriu mão, né? Então, o melhor poder aí do nosso personagem, né, por conta da história dele, ele abriu mão, tá? Isso tem um significado para a história e também para a montagem da ficha, para fazer sentido aqui, para a gente abordar tudo que tem na ficha. Então vamos lá. Então a habilidade dele de nível 2, a primeira vai ser os poderes de Fá, certo? O
poder que eu vou escolher vai ser sorte, tá? Todas as habilidades e poderes estão descritos no guia, você pode verificar, tem habilidades gerais, tem habilidades de artesanato, profissões, tem uma variedade com armas também, então você dá uma olhada e escolhe aquelas que combinam mais com o seu personagem, certo? Então eu já defini que ele tem os poderes de Fá, sorte, capoeira. Agora vamos para as habilidades de nível aprendiz, certo? Dentro daquilo que eu vi, né, pro meu personagem, bom, na época fazia muito sentido, né, pro personagem aqui, com a história dele, ele ter a habilidade de força física. Por quê? Porque isso era visto, né, infelizmente na época, venda de escravos era avaliado isso, acho que força física, estatura, saúde, né, então essas coisas eram avaliadas, né, uma parte triste da história, mas enfim. Então faz sentido ele ter aqui força física nível 1, então a gente vai colocar essa habilidade. Bom, como ele já fugiu, dentro da história dele, né, a história completa dele, ele já fugiu uma vez. Né? Ele fugiu uma vez, então, se ele já fugiu uma vez, acho que faz super sentido ele ter também corrida. Tá? Então, como que é a história dele aqui, só pra gente dar um breve resumo, tirando o histórico dele, que é muito pouco. Ele já tentou fugir uma vez, certo? Não conseguiu. E aí o que ele fez? Ele abriu mão da capoeira, que ele era mestre, né? Ele não conseguiu utilizar os golpes ali para fugir. Não foi 100% efetivo, ele não conseguiu a liberdade dele. Então ele começou a aprender os poderes de Ifá. E é isso que ele acredita, né? Que vai trazer a liberdade dele. Então por isso, né? Ele abriu mão. Até porque todos os personagens que escolhem os poderes não conseguem utilizar artes marciais nenhuma e nenhum tipo de arma. Então essa é uma observação importante. Então de fato meu personagem abriu mão da habilidade mais alta dele. Então vamos lá. Dentro disso, né, que eu falei, acho que faz sentido também para o nosso personagem ter a furtividade, que é a habilidade de ocultar-se, né? Furtividade, bora. Foi. Furtividade. Faz super sentido, acho que para ele. Bom, vamos ver. Outra que faz sentido, acho que escalada também é uma boa habilidade, né? Você pode ter que percorrer por superfícies um pouco mais difíceis, né? Onde tem que de fato escalar e a gente não vai querer ter problema com isso, né? Então a gente vai escolher aqui e acho que tirando a social e a língua nativa dele, acho que eu vou colocar ele com navegação terrestre, que é uma habilidade que permite ele reconhecer, né, os caminhos de menor resistência na selva. Então isso pode ajudar ele bastante nos objetivos dele futuro. Então a gente vai colocar aqui navegação terrestre, certo? Bom, não vou deixar ele sem nenhuma perícia social, né? Então vamos ver aqui, pelo menos uma perícia social para ele. Bom, persuasão, né? A habilidade de trazer os outros para o seu lado da discussão, a gente vai deixar essa habilidade também no nível 1, certo? E agora falta o nosso idioma. O idioma está aqui abaixo, né? Mas como eu já dei uma pesquisada, né? Então, da origem que o meu personagem tem, né? Tem alguns idiomas que são falados, né? Como ele é angolano, então lá tem o Kikongo, o Kimbundo e o Umbundo. Então eu vou ficar com o Kikongo, tá? Esse vai ser meu idioma nato. Kikongo. Já definimos as habilidades do nosso personagem. Agora a gente precisa definir características para ele. As características aqui tem uma gama infinita de características para vocês, tá, pessoal? Estar preenchendo aí a sua ficha de personagem, né? Tente procurar características que sejam parecidas com aquilo que você pensa para o seu personagem, né? Porque são elas que vão definir, né, a personalidade do seu personagem, que vão te servir como norte, né, para você realizar a interpretação dele. Então,
a gente já escolheu as características do nosso personagem. Ele é leal, corajoso e arrogante, tá? Ele tem uma que é considerado como um defeito, porque é o que indica o sistema. Então a gente escolheu o arrogante nessa última como defeito. Após isso, a gente precisa definir a resistência, né? Como que funciona a resistência? Algumas habilidades aqui, se vocês tiverem ela no nível máximo, elas te dão um ponto a mais de resistência. O meu personagem, ele abriu mão de capoeira, como a gente já comentou aqui no vídeo, né? Conta da história dele, mas eu acredito que mesmo tendo aberto mão, ele adquiriu certa resistência. Então eu deixei aqui esse ponto a mais. Mas isso pode ser conversado com o mestre. Se ele concordar, show, você deixa. Se não, você tira. Mas é isso. Eu particularmente, né, de acordo com o contexto da história, eu provavelmente aprovaria, mas isso vai de cada um, certo? Depois a gente vem definir a defesa passiva e ativa. Então a defesa passiva aqui seria se um personagem usa um capacete, um colete ou qualquer equipamento do tipo, né, tendo em vista o histórico, a situação que ele se encontra, ele não tem nenhum bônus aqui, porque ele não teria nenhum equipamento desse tipo, né, para se defender. A defesa ativa, né, dependendo do treinamento que você tiver com alguma arma, né, seu nível de habilidade, ele vai constar aqui na defesa ativa para a sua defesa, né. No meu caso, vamos supor que eu não tivesse adquirido os poderes de Fá, que eu, como mestre de capoeira, as artes marciais também contam, né, na defesa ativa do personagem. Então, como eu tenho o nível 3, né, o nível mestre, eu teria um bônus de 3 na minha defesa ativa. Mas, como abri mão, eu tirei esse bônus aqui, né, porque, enfim, já que eu abri mão, não faz sentido eu ter esse bônus na minha defesa ativa. Mas, enfim, dependendo da sua história, você pode conversar com o mestre, pode ter uma opinião diferente da minha e achar tudo bem você ter o bônus na defesa. Mas, enfim, para mim abrir mão ele não utiliza mais, nem para ataque, nem para defesa ele utiliza a arte marcial dele. Então, depois disso a gente definir a energia, que a gente tem 10 pontos de energia. Por quê? Porque a gente tem nível 2 nos poderes de Fá, então a gente começa com energia diária de 10 pontos, tá? Bom, a gente escolheu aqui o poder sorte, né? Só para relembrar, o poder sorte, ele proporciona para a gente rerolar alguns dados ruins que a gente tira aí. Então, conforme vai subindo o nível do poder sorte, você consegue rerolar uma quantidade maior de dados. Isso é bem bacana. Então, apesar do meu personagem, né, o contexto que ele está inserido, ele não ter bens iniciais, armas, nada do tipo, tá? Mas, dependendo do seu contexto, você pode vir a ter isso. Então, aqui na página 36 tem os bens iniciais definidos para você certinho, tá? Que, no caso, quando você for criar sua ficha, a aventura aqui está bem definida, especificada para vocês. A gente encerra o nosso vídeo aqui com a ficha finalizada, certo? Se você gostou do vídeo, ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma sugestão de ideia de vídeo para a gente gravar, deixa aqui também nos comentários, certo? Não esquece de deixar o like aí para apoiar o canal, se inscrever, né? E até a próxima. Fui!